Esse aí sou eu. Eu sempre fui a criança criativa, sempre gostei de arte. Essa criatividade, esse lado artístico em mim sempre foi mal interpretado. Primeiro, que o cidadão médio brasileiro não tem a cultura de entender e apreciar arte. O foco é não passar fome. Então, viam isso em mim só como: ah, ele é inteligente, ah, sabe desenhar, tal, tal, essas coisas. Mas quando crescer, vai arrumar um trabalho de verdade, como se um artista não trabalhasse. Fora o outro lado, né? Eu era a criança destruidora que não deixava nada quieto. Como eu era muito curioso e minha criatividade ia além do papel, eu queria muito entender tudo. Desmontava coisas para entender como funcionava. Enfim, esse tipo de comentário eu sempre recebi na infância toda. Falta de incentivo verdadeiro. Digo verdadeiro porque só gostar e elogiar não significa que é um incentivo para explorar esse lado. Fui deixando a arte de lado, fui tentando me incluir mais onde todo mundo estava, fazendo as coisas que todo mundo fazia, mesmo sempre me sentindo deslocado, né? Porque eu sabia que eu era diferente. Até que chegou o dia que eu realmente larguei a arte de lado. Em 2023, eu fiz o meu último desenho, que foi esse autorretrato. Nesse tempo longe da arte, eu fiz várias coisas. Eu arrumei um trabalho em uma fábrica. Fiquei 4 meses porque, como sempre, me sentia deslocado em tudo. Inclusive, esse tempo eu fiquei sem estudar. Eu estava no ensino médio. Já que era plausível no meu ambiente trocar o estudo pelo trabalho. Aí, obviamente, acabei reprovando e pensei comigo mesmo, eu me perguntei, né? Cara, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo comigo mesmo? Essa foi a minha reflexão. Aí eu saí desse emprego, pedi demissão e voltei a estudar. E vocês devem imaginar o tipo de comentário que eu recebi por causa desse tipo de decisão. Bom, então eu voltei a estudar, terminei o ensino médio e entrei na faculdade, no curso de Direito. É algo que eu gosto também. Nesse tempo, eu comecei a trabalhar com o meu primo na oficina de chaparia dele e do meu tio. E mesmo sendo pesado o serviço, eu gostava bastante, era um trabalho criativo, não era monótono. Não sei se porque o ambiente e as pessoas eram legais, eram diferentes também, que isso influenciava de eu gostar. Fiquei 1 ano e meio lá, mais ou menos. Aprendi muita coisa, sei fazer muita coisa nessa área também, porque eu aprendi lá. Sou grato também ao meu tio, meu primo, minha tia por ter me acolhido lá. Enfim, nesse tempo eu trabalhava na oficina até as 4 horas da tarde. Depois eu me arrumava e ia para a faculdade, que era em outra cidade. Aí só chegava novamente na minha cidade lá pelas 1 hora da manhã. Essa era a minha rotina. Um dia eu decidi reformar o meu quarto e eu estava com muita sede de arte. A arte, ela é uma assombração, ela sempre fica te rodeando, fazendo você perceber ela nas mínimas coisas, querendo te puxar de volta. E aí, eu tive a ideia de não só reformar o quarto, mas transformar em uma obra de arte, descontar todo esse tempo acumulado nele, todo esse tempo que estava sem arte, ia ser descontado nessa reforma. Então me veio a ideia de reformar esse quarto seguindo o estilo rococó, que é um estilo bem ornamentado, realmente é uma obra de arte. E eu comecei, preparei tudo, fiz todos os planos, projeto, e aí mão na massa. E na primeira coisa que eu fiz aqui no quarto, enquanto eu estava fazendo, me veio a ideia de gravar. Aí eu pensei comigo mesmo, por que não, né? E foi isso que eu fiz, eu gravei e postei e fui dormir. E quando eu acordei, o vídeo estava performando muito bem e viralizou. Foi o primeiro vídeo meu que viralizou. E eu interpretei isso como um sinal de voltar para a arte, de focar nela.
mas eu não conseguia manter consistência nos vídeos. Primeiro porque o trabalho em si demora bastante, já que eu realmente quero fazer com a essência da época, fazendo com técnicas da época, e também porque eu só tinha uns domingos para fazer, para gravar e fazer as coisas e não era tempo suficiente. Os domingos e metade do sábado, porque eu trabalhava até 1 hora da tarde. Então não tinha tempo suficiente para manter essa constância nos vídeos, né? Mesmo assim, eu continuei e cá estou eu hoje. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com certeza mudou a minha vida. Consegui fechar projetos com clientes, conhecer pessoas que eu jamais imaginei ter algum contato. Voltar para a arte com certeza foi a melhor decisão da minha vida. E essa é a minha história até aqui. Justamente o que eu achei que ia me dar menos resultado na vida é o que mais está sendo satisfatório, que é o que mais está dando resultado. É o que mais está me dando reconhecimento, o que mais me conectou com pessoas que eu pensei que eu jamais conseguiria me conectar com elas. Me fez fechar projetos como esse aqui do quarto com clientes. E é o que está me dando mais satisfação pessoal, isso com certeza eu posso dizer para vocês. Tudo isso através da arte, que me fizeram achar que era só uma coisa passageira, uma coisa de criança ali, algo que não daria em nada, que não é um trabalho de verdade. E eu acredito que tem pessoas que estejam passando por isso agora, algo do tipo, momentos assim, que ou já passou ou talvez vai passar. E eu espero que esse vídeo sirva para essas pessoas, que a minha história sirva de inspiração, talvez, para fazer uma reflexão. Então, como esse vídeo é o primeiro vídeo falado aqui do canal, eu decidi começar falando um pouco sobre a minha história. Espero que você tenha gostado, que sei lá, essa história minha tenha te tocado de alguma maneira. E agora vocês conhecem de uma forma um pouco mais aprofundada quem é esse daqui, o artista, o Ramon. E agora eu quero falar com vocês um pouco de projetos, ideias, o andamento da reforma. Logo aqui em cima, fazendo parte do cenário, tem esse florão aqui, que eu estava dando acabamento, porque para fazer a comercialização de algumas peças, né? Que esse é o mesmo que está aqui no teto. Aqui também tá foi a peça matriz, né? Dos ornamentos de canto, que é esse ornamento aqui. Isso daqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é desenhar meus projetos. Colocar no papel para mim é essencial. Eu prefiro fazer no papel os meus projetos, que aí eu desenho. Para mim, eu tenho mais liberdade no papel. Aqui é o projeto do teto de uma sala de jantar para um cliente, que no caso eu vou fazer, né? Criar os ornamentos, todos esses ornamentos que vocês estão vendo aqui, o florão, toda essa composição do florão, que vai ser o tema central, né, da sala de jantar dele. Agora só aguardando a resposta dele, né, para eu começar a executar, a criar os ornamentos, modelar, depois executar lá. Vou fazer a execução completa. Aqui em cima também, deixa eu ver se eu consigo mostrar direito. Tem um estudo de escagliola aqui. Se você não sabe, escagliola era uma técnica da época do barroco, do rococó, que não era só apenas imitar o mármore, mas fazer algo melhor, sabe?
pedras que não existiam, cores que não existiam. É uma coisa da época, é uma coisa que faz parte da ideia do quarto aqui. Porque qual era a minha ideia aqui com o quarto? Não era só fazer reforma bonitinha no estilo rococó e tá. Não, a minha ideia é justamente a essência. Por exemplo, resgatando essa técnica aqui do século XIX. Então, olha só, aqui é um estudo tá bruto ainda, que a escagliola tem várias, vários processos: lixar, encerar, polir. Então, aqui ela só está bruta. E a escagliola é justamente porque eu quero fazer uma coisa aqui no quarto. Como eu disse para vocês, eu quero puxar na essência do trabalho, a essência dos ofícios. Por isso que eu estou usando técnicas tradicionais da época. Então, uma ideia minha aqui, já falando sobre coisas que faltam no quarto, é fazer o rodapé utilizando essa técnica aqui, a escagliola. Como o chão eu pretendo trocar, então eu tenho que trocar primeiro. Quero pôr um piso de taco e para ornar a composição inteira, eu pretendo fazer mais ou menos assim um rodapé. Tem que ser mais escuro porque justamente porque o chão vai ser de madeira, aí para ornar melhor. E o que falta aqui para terminar, né, esse projeto do quarto? Então falta dar acabamento, essas molduras desse lado e do outro. Vou trocar essas tomadas também, colocar mais ou menos aqui. Os cantos do teto, terminar o roda-teto, dar acabamento. Aqui eu queria colocar um dossel, eu vou fazer ainda, vou colocar, trocar a cortina. E nessa parte aqui, que vou fazer o espelho, basicamente é só isso, só. Falta também outro boiserie passando por dentro desse mais grosso, mais fino. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, mas é mais ou menos essa ideia de um mais fino passando por dentro. Mais ou menos isso, acho que dá para ter uma ideia. Eu falo assim pouca coisa, parece até que realmente é pouca coisa e é pouco trabalho, mas é muito trabalho. Mas pelo menos até junho, até junho eu quero terminar isso aqui, essa obra, pelo menos a parte de ornamentação. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, primeiro vídeo falado aqui do canal, meio sem roteiro, só abri a câmera e comecei a gravar aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.